Olá, estamos começando mais um estudo bíblico da série Matetés e queremos estudar um pouco sobre a questão do caminho, a porta e o alvo. Vou começar compartilhando a nossa tela e assim então vamos caminhar com o nosso estudo. Que o Senhor nos ajude. Nesse interim, nesse sentido, temos aqui o que temos visto agora, estamos trabalhando com alvo e é, o termo alvo, né, se concentra em tudo aquilo que a grande intenção da nossa vida, como a gente pode pensar sobre essas coisas, né, para alcançar a meta de entrar no reino de Deus. Este é o propósito que nós temos aqui e vamos continuar nossos estudos nesse sentido. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, Pai. Te agradecemos por esse tempo que o Senhor nos dá, que meditamos, que refletimos a tua palavra e que a estudamos de maneira que possamos compreender a tua vontade, o teu desejo, que o Senhor possa falar ao nosso coração, que o Senhor possa ministrar ao nosso coração e que possamos entender um pouquinho mais desse teu propósito, daquilo que o Senhor tem falado na vida de cada um de nós. Usa isso que vos fala como uma ferramenta nas tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus, fala conosco. Queremos ouvir, Senhor, o que o Senhor tem para falar conosco nesse estudo bíblico Matetés, Senhor. Em nome de Jesus é que nós oramos, Pai. Então, o que temos aqui, existe um alvo para o discípulo de Cristo. Existe esse alvo e não é somente, né, como já falei anteriormente, não é somente aquela questão, aquela ideia de se converter e ir para a igreja, estar na igreja. Não é esse o propósito. Existe algo muito maior do que isso. Isso é apenas uma ferramenta que existe para esse fim. Então, existe um alvo para o discípulo de Cristo. E esse alvo, né, Deus tem um propósito. E esse propósito que Deus tem é que nós estamos trabalhando e procurando compreender um pouquinho mais para entender o que temos que fazer. O desenvolvimento do propósito de Deus, já trabalhamos na fase anterior os outros pontos. E agora, então, temos aqui a ressurreição de Jesus, a ressurreição nossa, depois que Jesus ressuscitou e que nós vamos ressuscitar. Então, a ressurreição não é o fim ou a meta do propósito de Deus. Não, não a ressurreição, o fato de Jesus ter ressuscitado, não é o único propósito de Deus. Deus tem muito mais do que isso para nós. Mas o grande meio, a ressurreição então foi um grande meio. Ele precisava morrer e ressuscitar para poder vencer a morte, porque a morte é o salário do pecado. Então, para que isso pudesse acontecer, Jesus tinha que morrer e vencer a morte. E ele venceu a morte, por isso ele ressuscitou. E você também vai ressuscitar. Eu também vou ressuscitar. Então, nesse sentido que temos aqui, né, o grande meio corrige o desvio causado pelo pecado. É isso que acaba acontecendo e nós precisamos entender isso. A redenção, né, o fato de eu ser redimido depois disso, não é meramente para salvar-nos do inferno, não é para tirar a gente desse caminho, porque o salário do pecado me leva à morte, então logo ele vai me salvar da minha ida ao inferno. Não, não é meramente isso, mas para fazer com que se cumpra o propósito eterno de Deus em nós. Deus tem um propósito na sua vida. E esse propósito que Deus tem na sua vida, Ele quer que você conheça, está na palavra de Deus. E você precisa ler, aprender, compreender. Então, vamos ver se conseguimos concluir esse estudo entendendo um pouco mais sobre isso. Então, temos a conclusão desse ponto que estávamos vendo, né? O propósito de Deus não é ser salvador, não é. Às vezes a gente acha que o propósito de Jesus nos salvar, morrer na cruz e nos salvar. Não é o Criador, mas ser pai é muito mais do que ser Criador.
porque o pai é aquele que anda junto a vida toda. O pai, observe por você, eu sou pai e você que é pai, observa bem isso. O pai anda a vida toda acompanhando seus filhos e de fase em fase, desde que são pequenos até que já são de idade avançada. Os problemas vão mudando de acordo com a idade, mas a gente continua sendo pai. A mesma coisa Deus. Não é o problema dele de salvar a gente do pecado ou dele ter sido o nosso criador, mas ele quer ser pai. Ele quer ser chamado de pai. Então, quando você se relacionar com Deus, chama ele de pai. É isso que a Bíblia aponta, para chamarmos ele de pai. Resumindo, como é que seria essa ideia toda que temos falado do propósito de Deus? Deus nos salvou segundo uma meta, segundo um propósito. Fim. O fim. Qual o fim? Fim que é o quê? Vamos ver aqui. A primeira coisa que temos é Deus. Deus será pai de muitos filhos. É isso que ele quer. É isso que a Bíblia ensina. Ser pai de muitos filhos. Eu posso te dar uma das referências aqui, né, que é Apocalipse 21:7. O vencedor. O vencedor é aquele que passar por toda essa vida vivendo em santidade, ele será santificado completamente no final, vivendo em santidade, e ele vai herdar. O vencedor herdará tudo isso. E eu serei seu Deus, é o que ele fala, e ele será meu filho. Então, você entende, quando chegarmos a esse momento, estivermos lá, nós vamos ter Deus como nosso Pai. Então, isso é maravilhoso. A Bíblia é rica em diversas formas, em diversos versículos e várias formas escritas para nos orientar sobre isso. Veja a seguinte, primeiro, o anterior foi Deus que nós vimos, Deus, ele quer ser o nosso Pai. O próximo, o que é o próximo? O próximo é Jesus. Jesus é filho de Deus. Ele será o primogênito entre muitos irmãos. Eu estou aqui nessa quantidade de irmãos aqui, muitos irmãos. E você? Você também está? Você também faz parte desses muitos irmãos que Jesus é o primogênito, é o nosso irmão mais velho. Então, que a gente possa ver, olha, Romanos 8:29, selecionei esses versículos, o 29, para que você pudesse observar, né? Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Eu sou conforme a imagem do Filho de Deus, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, como você vê aqui, Jesus, ele é o primogênito da ressurreição. Ele venceu o pecado e ele ressuscitou. Jesus ressuscitou, ele venceu a morte, ele venceu o pecado. E aí nós, quem seremos nós? Se temos Deus, temos Jesus e nós seremos filhos de Deus e irmão de Jesus Cristo, segundo a sua semelhança. Não é de outra maneira, é segundo a sua semelhança, a semelhança de Jesus. Se Jesus é a semelhança de Deus, nós somos a semelhança de Jesus, então somos a semelhança de Deus. E tem muitos versículos que nos mostram isso. Não podemos pensar de maneira diferente que isso. Por exemplo, a restauração. Deus quer fazer o quê? Restaurar a imagem de Deus no homem. Ele quer restaurar. Então, por conta do pecado, nós precisamos passar por esse processo de restauração. E aí, o que é que isso quer dizer e o que isso nos aponta, nos dirige? Desde a fundação, o momento, né, desde a fundação, no momento da fundação, em que Deus se propôs a criar, Deus lá se propôs a criar, o seu desejo foi, e o seu desejo era, que o homem fosse igual a ele mesmo. Isso aqui é um fato que é comprovado nas Escrituras. O desejo dele era que o homem fosse igual a ele. Sempre foi assim no começo, e desde o começo até agora estamos nesse processo. Aqueles que entram no processo de restauração têm a sua imagem restaurada
diante de Deus por intermédio de Jesus Cristo. Assim, então, veja lá o que diz Gênesis 1:26. Ele diz lá assim: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Olha só, Deus dizendo com outras pessoas, outros que estavam ali, ele dizendo, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine, domine. Quem domina quem exerce domínio é Deus. Deus nos criou para isso, para dominar sobre os peixes, sobre as aves, sobre os grandes animais e sobre os pequenos animais, sobre tudo isso. Ele nos deu isso e nós perdemos isso com o pecado. Perdemos isso aqui com o pecado, porque nós pecamos e nós perdemos a ação desse domínio que temos aqui. E aí, então, no versículo 27, diz que Deus, o quê? Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea o criou. Porque quando fala aqui em homem, não está falando homem, sexo masculino, mas está falando homem, o ser humano, em o que é macho e fêmea. Deus criou assim, e nós somos semelhantes a ele porque nós podemos gerar. Quando estamos macho e fêmea juntos, nós fazemos aquilo que Deus pode fazer, e que é gerar uma outra vida, e é a imagem e semelhança dessa vida. Então, entendamos isso, que os originais nos apontam para compreender isso, né? Isto é, o que foi que Deus fez? Olha o que tem aí na tela que eu estou compartilhando com você. Isto é, pôs no homem, Deus pôs em nós esse detalhe que temos aqui, né? Que é semelhante a certas qualidades e atributos que se acham no propósito de Deus, tá? Então, foi Deus quem colocou isso em nós, na minha vida e na sua vida. Então, Gênesis 9:6 faz uma outra afirmação muito séria, porque quem derramar sangue do homem, olha só, pelo homem, seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus foi o homem criado. Entende isso? Então, ninguém pode matar o seu próximo, ninguém pode matar ninguém, porque a imagem de Deus foi o homem criado. Eu fui criado à imagem de Deus, entende? Eu fui e você foi, desde que nós tenhamos os nossos pecados perdoados e se arrependemos e estamos dentro de Jesus Cristo, então nós somos à imagem de Deus. Então, o que podemos ter? O homem foi criado à imagem de Deus. O homem foi criado, eu fui criado e você foi criado. Então, esse processo de restauração é para que isso aqui possa acontecer na minha vida e na sua vida. E aí, então, nós temos que Romanos 8:28, o que diz ali? Entendendo esse processo de restauração na minha vida e na sua, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Você ama a Deus? Você ama? Se você ama a Deus, então saiba você que Deus age em todas as coisas, em tudo o que você possa imaginar, para que você possa ter o bem na sua vida, mesmo no meio da pandemia, mesmo no meio da desgraça, mesmo no meio das coisas ruins. Deus age em todas as coisas para que o nosso viver seja de maneira melhor, seja para o bem. Os que foram chamados de acordo com o seu propósito. Estamos estudando esse propósito, compreendendo esse propósito, você vê se você se adequa, se você se encaixa nesse propósito. E se você se encaixou nesse propósito, pois aqueles que de antemão conheceu, o Deus que conheceu você antes de ser gerado, também te predestinou para ser conforme a imagem do seu filho, né? A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, nós somos predestinados a ser conforme a imagem do Filho de Deus, Jesus Cristo. Eu e você. E aí veremos, então, né, aqui um pouco dos dois versículos, né, do 28 e 29, que foram chamados de acordo com o seu propósito.
a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Era isso que estava lá nos 2 versículos. Voltamos lá para ver. Veja lá, aqui, ó, a fim de que de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, eu peguei uma parte de um versículo, uma parte do outro, e estou juntando aqui nesse texto para que você possa entender. Jesus é o nosso irmão mais velho, o primogênito. Você compreende assim? Você entende assim? Você ainda tem dúvida? Você não compreende? Tem alguma pergunta, alguma questão? Se você tiver, poste a sua pergunta e eu vou lhe responder de bom grado. Você precisa entender que Jesus é o nosso irmão mais velho. Eu tenho um irmão mais velho. Se eu tenho um irmão mais velho, nós temos um pai. Então temos que chamar o nosso Deus de Pai. Essa é a maneira correta, segundo o que temos escrito na Bíblia, né? E aí, então, podemos caminhar um pouco mais. Em 1 Coríntios, ainda lidando com esse termo de restauração, o homem não deve cobrir a cabeça, visto que ele é a imagem e glória de Deus. Então, o homem não é para cobrir a cabeça. Então, mas a mulher é a glória do homem. Aí Paulo vai dar uma orientação para que as mulheres elas cubram a sua cabeça com lenço, essa coisa toda. Mas o homem, visto que ele é a imagem e glória de Deus. O homem é a imagem e glória de Deus. Então, você é a imagem. Então, precisa refletir isso, permitir que o Espírito Santo faça a transformação na sua vida. Então, agora, depois desse ponto de restauração, nós temos muitas coisas que precisamos pensar. Grave isso na sua mente, que esse assunto não terminou. Voltaremos no próximo estudo bíblico Matetés a lidar com isso, com essa questão da restauração. Mas agora, por hora, junte todos aqueles que são os seus amados na sua casa, veja esse vídeo quantas vezes for necessário. E aí medite por alguns minutos sobre tudo isto. Leia os textos bíblicos. Veja lá, eu aqui usei o texto da NVI. Você usa o texto da Bíblia que você tem. Avalia, verifica isso, né? E com a sua família reunida, fale o que você entendeu um para o outro. Pensa um pouco sobre essas coisas, né? E reúna a família para que você possa ter crescimento do Senhor nesse sentido. Compartilhe uns com os outros, para que as pessoas possam conhecer a palavra de Deus e conhecer o Deus de amor que faz todas essas coisas acontecerem. Então, assim, entendemos agora, temos que orar, vamos orar para encerrar, para que Deus o abençoe nesse sentido e que Ele faça algo especial na sua vida, para que você possa, então, continuar andando com o Senhor, servindo ao Senhor. Então, oremos. Senhor, abençoa, Pai. Abençoa cada um na sua casa, que tem assistido esses vídeos, que tem estudado a Tua palavra, que tem se reunido com a sua família e que tem procurado viver segundo a forma que o Senhor tem colocado. Então pedimos ao Pai, em nome de Jesus, que o Senhor entre em cada lar, em cada vida agora e abençoe essas vidas, Pai, com a presença do Teu Espírito Santo, que eles possam, Senhor, em nome de Jesus, que eles possam vivenciar isso e buscar no Senhor toda a necessidade que tiverem, tudo aquilo que precisarem, que o Senhor possa colocar isso, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, à disposição de cada um, que eles tenham os meios, as ferramentas necessárias para que eles possam chegar ao céu e se encontrar com o Senhor. Ajuda-nos nesse termo que estamos trabalhando agora, a restauração da imagem de Deus no homem, como é que ela se dá e como a sua Bíblia nos ensina. Abençoa cada um, Pai. Em nome de Jesus Cristo é a oração que fazemos. E até o próximo estudo da série Matetés. Que o Senhor nos ajude e vamos até lá.